José Guilherme Ferreira, antes de ser um grande amigo meu, é um grande escritor, pesquisador, poeta, artista visual, foi editor durante muito tempo de um periódico importante, o Diário do Comércio, São Paulo, uma instituição assim notável, né? Cujo fundador era o João de Escantimburgo, uma figura que era quase que mítica em vida ainda, né? Então, mas o Zé Guilherme tem uma trajetória muito interessante como artista visual também, tem uma, como fala, ele é poeta e artista visual, na verdade é a mesma coisa, porque ele tem uma aproximação muito grande com o concretismo, né? Com os irmãos Campos, os poetas de Campos de Espaços, né? O Pignatari, esse pessoal todo. Então é impossível desassociar, né? Essa ideia da escrita da imagem. Elas são praticamente uma coisa só, por isso que fica num terreno assim fronteiriço. Além disso, eu tive a honra de participar de um dos livros do Zé Guilherme, que é Vinhos do Mar Azul. São minhas o design do Magno Silveira, que é um grande designer. É um livro sobre vinhos. Não é um livro para enólogos, é um vinho de histórias em que é um livro de histórias que o vinho ele se situa como personagem, né? Então, por exemplo, ele vai falar do libretista do Mozart, mas ele não vai falar só dele. Ele fala do Lourenço da Ponte, que é esse libretista, como que o vinho Tokai ficava na mesa dele quando ele escrevia os libretos para o Mozart, né? Então, e por aí vai. E são histórias deliciosas, chamam-se Vinhos do Mar Azul. Foi premiado na Maison Cointreau, em Paris, como um dos melhores livros sobre o vinho do mundo, né? E agora o Zé acaba de lançar um livro muito interessante, que eu ainda vou ter, chamado Almofariz de Deméter, que é sobre a questão do alimento. Os alimentos como uma figura também central, como personagem. Então, é só para vocês situarem assim, quem é esse amigo querido que está aí. Né? Bem-vindo, então, Zé. Falei alguma coisa errada ou não? Será que eu sou tudo isso aí? Eu acho que não, mas é, realmente tem essa. A minha relação com a arte começou com a palavra, né? Justamente com a palavra física, né? Então, o desenho das palavras, o desenho das letras, foi que num primeiro momento me aproximou da arte, né? Uhum. Como você lembrou, quer dizer, na, ainda no começo da minha formação, eu tive contato com as experiências dos poetas concretos, e foi daí que eu comecei a me interessar por arte de uma maneira geral. Né? E esse foi o meu caminho para que me levou até a conhecer vocês, Uhum. a pintar de maneira bissexta, mas foi esse o caminho, né? Foi esse o caminho. Então, acertei. Tá? E é interessante essa história da letra e da imagem, porque nós desconectamos isso praticamente da cultura ocidental, né? O, eu acho que são as culturas orientais, sobretudo a japonesa, a chinesa, a árabe, a judaica, que vão trazer, acho que para a cultura visual ocidental moderna, de novo, essa questão da letra, né, da escrita como algo visual. Isso é inegável, né? Eu acho que quem ilustra muito bem essa dicotomia, né? É o Peter Greenaway tem um filme chamado Livros de Cabeceira, que é uma citação. Ele tira partido do livro da Seisho Momon, mas não é aquele livro, é só um uso poético do título. E
uma das personagens, que é japonesa, o pai escreve uma poesia todos os dias na nuca dela, no pincel, todos os dias. E ela, de repente, arranja um namorado francês e pede para ele escrever alguma coisa na nuca dela. E, ao escrever, ela fala: o que você está fazendo? Isso é lixo. Isso é lixo, né? Porque ele estava, como ocidental, preocupado com o significado da palavra, apenas com a funcionalidade dela, né? Ela não tem importância estética, nem tampouco sagrada. Parece que os alfabetos, as línguas, as escritas de origem fonética têm essa característica, né? De não terem o vínculo com o sagrado, com uma origem mística, né? Eles são muito mais racionais, né? Os registros são mais racionais, registram os sons. Então, eu acho que essa é uma diferença bem interessante. Não, você vê os ornamentos das mesquitas, né? Sim. Onde os arabescos e as letras têm função estética marcante, né? Não, toda a escrita árabe, por exemplo, ela é tridimensional e é uma relação com o divino, né? E tem a ver com a criação, o presente da escrita, né? A primeira, né? O Aleph, ele é o cálamo, a ferramenta, é o cálamo. Então, e a sequência é o cálamo se curvando para Deus, é Deus vendo o cálamo, ou seja, é toda uma relação, né, do divino e do que está aqui embaixo. Porque quando o arcanjo Gabriel aparece para o profeta Maomé, ele dá de presente para ele. Aqui tem o cálamo e a escrita, né? E eu fico pensando, por exemplo, na tradição judaica, quando o menino vai ser instruído nas letras, ele lambe a lousa com o alfabeto pintado e coberto de mel, né? Ou seja, ele incorpora a palavra. Então, tem toda uma história assim, muito interessante em torno disso. Se a gente for passar por outras culturas, aparecerão muitas histórias aqui. Mas é só uma parte, né, da nossa conversa, porque eu vejo que na obra do Zé Guilherme isso é muito importante, né? Então, é uma maneira da gente se aproximar dele pela palavra, pela visualidade, vocês conhecerem um pouco esse perfil. Recomendo depois que vocês deem uma olhada nesses dois livros aí. O Almofariz de Deméter está assim, sob demanda, não é isso? Não, já tem livro pela Amazon e pela Livraria Travessa, acho que tem já livros físicos. Ah, que ótimo. Até um tempo atrás tinha na livraria essa Curitiba aqui de São José. Sim, essa é uma rede, né, Curitiba. É. Uhum. E o outro consegue em sebos, já tem bastante. Já no estante virtual, então, né? Legal. É estante virtual. E para vocês terem uma ideia, a capa são as formas das Madeleines. Quem conhece um pouco de literatura ocidental sabe que as Madeleines são também uma personagem Em Busca do Tempo Perdido do Proust, né? Através dessa experiência de comer as madeleines embebidas no chá que o Proust busca a memória, ou seja, através do paladar, né? Eu não li o livro, mas eu acredito que essa apologia você faça também, não é, Guilherme? Eu faço sutilmente em alguma passagem, mas eu não entro nesse caso. Muito legal. Então, gente, ô Zé, hoje vai ser uma conversa um pouquinho anárquica, né? Na verdade, imagine que você está instruindo alguns novatos lá na redação do Diário do Comércio, que tem que fazer entrevistas com artistas, colecionadores de arte, pesquisadores, marchand. O que a gente pergunta para essas figuras, em que ordem, né? Como é que é feita a abordagem? Porque a entrevista é uma coisa muito delicada, né?
O... Bom, a primeira coisa que eu sempre digo para as pessoas que estão entrando nessa área é que precisa, antes de saber perguntar, é preciso saber ouvir. Ouvir, né? Porque é através do que as pessoas, como as pessoas vão interagir, é que você pode caminhar uma entrevista. Né? Então, é muito importante saber ouvir, em primeiro lugar. Né? Mas é sempre difícil a aproximação, né? Porque as pessoas, muitas vezes, não querem, não querem se expor, tem uma série de medos aí nessa relação com o jornalista ou o entrevistador. Né? Mas eu acho que uma das maneiras é quebrar o gelo. E o quebrar o gelo foi isso que você fez comigo. Né? Sim. Você procurar procurar uma maneira de fazer o entrevistado ficar confortável na conversa. Então, você vai até a casa dele e vai falar, nossa, que bonita essa gravura. Antes de você perguntar que gravura é essa, tal, você vai falar, vai dar uma impressão, né, do que você, que bonita essa gravura, ou que bonita esse seu vaso, né? Você tem que saber um pouquinho antes quem é essa pessoa, né? Não dá para ir muito cru numa entrevista sem que você tenha alguns parâmetros básicos de quem é aquela pessoa, quais os interesses, para você poder conduzir uma entrevista. Eu acho que eu não sei qual é quando você faz uma entrevista de jornalismo, tem essa questão de você apurar, né, os fatos bastante objetivamente. Então, quer dizer, que gravura é essa? Onde o senhor comprou? Quanto custou? Papá, papá, papá. São perguntas bastante objetivas, né? Uhum. Mas, mas eu acho que se você quer caminhar para a entrevista, você tem que entender um pouco o perfil da pessoa. Você tem que tirar dessa pessoa um pouco mais do que a mera informação precisa para um catálogo, por exemplo. Né? Uhum. E se você estiver fazendo um perfil de colecionadores, daí mais ainda você vai precisar que esse contato seja um contato mais plural, né? Menos. Não é que é menos objetivo. É objetivo também, mas é que misture um pouco de emoção. Né? Eu acho que tem muita gente que acha que o jornalismo é uma coisa fria, mas ele não precisa ser uma coisa fria, né, para ter o seu valor. Então, eu acho que esse outro tipo de informação pode ser relevante. Eu acredito, Zé, só um instantinho, que esse jornalismo assim imparcial não existe, né? Ele sempre tem um perfil de recorte e há técnicas que são bem direcionadas, inclusive do ponto de vista ideológico, né? Que a gente percebe. Há os que são um pouco mais imparciais. Eu admirava muito, por exemplo, a Gazeta Mercantil, que tinha eles conseguiam manter uma linha assim relativamente imparcial, mas sempre havia, né? O recorte em si ele é já um desígnio ideológico. Eu queria levantar duas questões aqui. Primeiro, essa entrevista que nós faremos, ela tem uma peculiaridade, porque ela é já feita antes, né? Então, nós montamos as perguntas e mandamos antes para o entrevistado. Ele já está sabendo do assunto, da pauta
da conversa. Lógico, há sempre surpresas, sempre se abre para uma coisa eventual que apareça. Mas o que é essencial, a linha mestra da conversa já está definida. Ou seja, é possível para o entrevistado, por exemplo, já ter em mãos alguma obra, alguma coisa, ou alguma resposta mais elaborada. Eu não sei se isso é de praxe no jornalismo, passar a pauta já, mas todos que foram entrevistados gostaram disso, né? E acho que eu acho que no jornalismo diário, o que acontece é uma pauta muito básica. Então, você liga para marca a entrevista com o entrevistado, fala, eu quero conversar com você sobre, sei lá, sobre a sua coleção, né? Você vai ligar para uma pessoa que tem uma coleção de gravuras, vai ligar e vai falar, eu quero falar sobre a sua coleção. Não vai dar detalhes do que você vai perguntar, né? Porque vai ter o elemento surpresa nessa conversa, baseado na interação, né? Não se costuma mandar as questões ao entrevistado, a não ser que ele queira. Não é que ele queira, é que ele exija, né? Por exemplo, o Augusto de Campos Sim. não costuma dar entrevista Gravada? costuma dar entrevista de uma maneira normal. Ele Sim. quer que você mande as questões e ele elabora as respostas, né? Tudo bem se você vai na casa dele conversar com ele, isso é uma coisa. Agora, se você for fazer uma entrevista, ele vai te pedir as questões, porque certamente ele teve problemas de interpretação dos repórteres em textos corridos e que, sei lá, de alguma maneira já causou algum tipo de frustração. Então ele quer ter o controle sobre a resposta, né? Ele quer tirar essa variável da interpretação que o jornalista pode dar ao mais o envio das questões de um outro ponto de vista. Sim. Deixa o entrevistado mais tranquilo, porque ele pode pesquisar, ele vai fazer a coisa, não vai ter nenhum tipo de, vai ter probabilidade muito pequena de erro na informação, de algum equívoco, né? Sim, porque uma das intenções nossas, talvez a principal, seja transformar essas conversas em documentos, né? Como todos já foram, quase todos, né, Leandro? Falta acho que um ou dois, já foram transformados. Você pode visitar essas entrevistas no nosso canal do YouTube ou no site em Cavo e Relevo, né? Site. E a ideia era gerar assim, um documento, ou seja, a fonte primária mesmo, depoimento dos artistas, né? Tá. Vocês fizeram, então, no tipo ping-pong, né? Exatamente. No tipo ping-pong, assim, a gente, numa redação, a gente distingue dois momentos. Eu estou falando do ponto de vista do jornal, tá? Não é na academia, pode ter outro tipo de preocupação. No jornal, o ping-pong é feito geralmente quando o entrevistado tem um pensamento muito próprio, ou muito polêmico, ou muito
original, né? Então, nessa entrevista, no ping-pong, você valoriza essas questões. Uhum. Quando a entrevista sai do ping-pong e vai para um texto corrido, onde o jornalista faz uma interpretação usando todo o contexto da entrevista, que eu falei no início, a casa da pessoa, se ela tomou uma aspirina antes de conversar, se ela interage com a criança, com o filho, enfim, todo o ambiente da entrevista, ela tem um outro tipo de... Se tem um outro tipo de interesse, Sim. que é um interesse mais de um perfil mesmo da pessoa, né? E tem esses dois tipos de básicos de entrevista, a não ser também aquelas entrevistas pontuais que vão rechear ou vão amparar uma reportagem maior. Sim. Então, eles vão conversar com você meia hora e depois eles vão escolher um segundo da tua fala. Às vezes, nesse processo, há muitos problemas quando o profissional não tem muita experiência. E Ou tem uma ética duvidosa, né? A velha história do entrevistado falar que tiraram a fala dele do contexto. Sim. Né? Que é a ideia do recorte, né? Que é extremamente perigoso. Recorte sempre vai ser, né? Não Sim. tem jeito de não ser. Claro. Né? É a locação desse recorte, né, que pode ser duvidoso, né? Exatamente. E daí tem realmente, numa entrevista de uma maneira geral, tem muito da experiência do repórter, né? Sim. E da preocupação dele. Às vezes, não é nem a experiência, às vezes é a preocupação de se informar, né? Porque... Quanto a isso, nós já tivemos bastante cuidado, até por conta da própria experiência particular nossa, como pesquisadores, de instruir aqui o grupo sobre o assunto e o entrevistado. Ou seja, então sempre tem uma ou duas aulas que antecedem o encontro, em que se faz um contato com os textos, o contato com a ideia, e se elabora essas questões, depois se envia. Isso seria essa aproximação também. Temos que lembrar que nós estamos num momento aqui de conversas virtuais, né? Então... Você podia me dar um exemplo de uma questão que vocês fazem? Uma questão, uma pergunta concreta dessa sua pesquisa? Elas são bastante variáveis, Jagri, porque por conta do perfil. Por exemplo, o primeiro entrevistado nosso será um pesquisador, ou seja, entrevistar um entrevistador, né? Essa que é a questão. Depois nós teremos dois gravadores, né? O Márcio Pérez e o Márcio Elias. Depois nós teremos o casal Leda e Antônio Costela, que são colecionadores, né, de gravura. Depois nós teremos a Lúcia, que é marchand de gravuras. Então nós teremos perfis distintos, né? Então, em cada mas eu momento... acho que eu vejo nesse universo a necessidade de encontrar um denominador comum do ponto de vista do assunto, né? Que é a gravura, Da gravura. Então, quer dizer, você vai dentro das questões da gravura, você vai selecionar aspectos para cada um dos seus entrevistados, né? Sim. Uhum. Nós já fizemos uma outra edição e o Fábio Sapedi foi o nosso primeiro entrevistado por conta dessa pesquisa, essa investigação que ele fez sobre a xilo de cordel e a xilogravura chamada erudita, né? Ou seja, ele trabalhou com o J. Borges e com o Samico.
Então, ele foi a campo, investigou ferramentas e tal. Então, a ideia era mostrar que a gravura não necessariamente era só um objeto de fruição estética, era também um objeto de pesquisa, né, de uma pesquisa epistemológica. E, então, aí é a gravura como objeto de investigação da história da cultura, por aí vai. Porque quando você fala do cordel, né, tem o lado antropológico, né, muito marcante, né. Eu lembro quando eu estava estudando na graduação, que eu tive meu primeiro contato com a literatura de cordel, e eu, menino, assim, consegui o endereço do Borges. Ah, que legal! E mandei uma carta para ele. Daí ele me respondeu e até me mandou uma pequena gravura. Ele respondeu assim, que como que eu... Só faltou me chamar de doutor, eu estava começando a estudar. E como que eu tinha interesse nisso, entendeu? Ele foi bastante receptivo, né? Poxa, o Fábio precisa saber disso, viu? Para a pesquisa dele. O Fábio precisa saber disso. Eu vou achar aqui, preciso achar aqui a carta que ele me mandou. Aliás, bom você falar isso, porque o nosso primeiro entrevistado, o Renato, ele tem uma pesquisa sobre literatura de cordel de campo que ele fez, mas eu acho que não foi publicada, viu, Eliana? Não foi publicada. Se eu não me engano, quem bancou essa pesquisa foi a Maria Bonomi. Ele era estudante ainda, a Bonomi bancou uma viagem dele para o Nordeste, fez investigar gravura de cordel, e eu creio que ele não publicou esse material. A gente pode perguntar para ele, inclusive. Então, é isso mesmo. Então, Zé, eu queria saber, por exemplo, só para não tomar seu tempo muito, né, já estamos falando. Eu tenho toda manhã. Então tá bom. Mas também para não perder a nossa pauta aqui, por exemplo, como seria uma estrutura de começo, meio e fim, protocolar? Assim, o que a gente aborda no começo, já que isso vai ser existe uma questão, eu acho que eu vou falar do ponto de vista do jornalismo, tá? E vocês fazem a sua adaptação. Existe uma certa neura no jornalismo de não de chegar à informação incorreta do nome do entrevistado. Certo. Então, a gente faz uma questão, os editores fazem uma questão de que o nome do entrevistado e a idade, ou não, depende do tipo de matéria, né? Se você está fazendo uma matéria sobre gerações, é importante a idade. Às vezes, a idade não é importante. Mas esses dois elementos, o nome e tal, é muito importante, porque e sempre dá problema. Por conta de não prestar atenção. Se o cara fala, se a pessoa, o entrevistado, te fala o seu nome, por exemplo, quantas vezes você já não viu escrito de maneira errada? Claro. Não é? É verdade, Então, esse cuidado com esse primeiro elemento da identificação, que é o nome. E isso vale, no caso de vocês, para as obras. Claro. Né? Então, eu acho que quando um artista batiza uma obra, isso é uma coisa que não é uma coisa à toa, né? Tem o seu valor. Então, o entrevistado tem que prestar atenção nessas questões das identificações. O rigor com o nome. Tem que ter rigor com esse tipo de informação.
Uhum. Essa é uma coisa. Então, geralmente o entrevistado, é só para conferir, o entrevistado muitas vezes tem dificuldade de fazer essa abordagem, né? Mas é preciso você pedir licença, olha, com licença, eu precisava do seu nome correto, entendeu? Não ter esse temor de perguntar o nome correto, se é com S, se é com C, se tem acento, se não tem, entendeu? Como a pessoa se identifica. Certo. Essa é uma questão de entrada, né? Aham, é o zero, né? Ponto de partida. Quanto a Eu isso, acho, nós nunca demos uma gafe, né, Eliana? Sempre acertamos aí. o que eu acho é que a entrevista, uma entrevista que corre mais fácil é a entrevista mais cronológica. Certo. O entrevistado tem mais facilidade de uma coisa cronológica. Uhum. Né? Depois, na hora de elaborar um texto, você pode jogar com os tempos, né? Com os tempos, fazendo comparações com o que foi, o que é, enfim, com a trajetória, com as mudanças. Mas do ponto de vista da entrevista, ela pode ser encaminhada num sentido mais cronológico. Qual a sua Então, no nosso formação? Onde você estudou? Qual a sua formação? Como foi? Como não foi? Enfim, qual foi seu primeiro contato com a gravura? Sim. Né? Você já começou com a gravura? Enfim, você tem uma facilidade maior quando você trabalha de maneira cronológica. Então, o começo sempre é a questão formativa, né? E linear. Tá. Não, geralmente é. Né? Então, ótimo, já estou anotando Quando aqui. você. Ou, isso é mais quando você está fazendo uma matéria de perfil, né, de uma pessoa, né? Porque você pode transformar isso também numa matéria de conteúdo mais presente. Então, a pessoa fez, o artista está apresentando um espetáculo. Uhum. Então, essa parte de formação, ela entra menos, né? Você quer saber mais especificamente desse objeto, né? Então, no caso de uma exposição também, a pessoa tem alguns traços biográficos do artista, mas ele vai procurar centrar fogo na exposição. O que foi a exposição? Qual foi a lógica da reunião de alguns trabalhos, tal. Então, existe essa possibilidade também, né, de uma. Então, quanto a isso, nós estamos bem resolvidos, né, Eliana? Porque nós temos já o interesse de cada conversa, né? A primeira conversa é sobre a gravura como objeto de pesquisa. Da segunda e da terceira é da poética em si, né? A quarta seria a ideia da coleção do museu, ou seja, como é que a gravura constitui objeto de coleção, e a última, a gravura como objeto de mercado mesmo, né? Então, nós temos, de certa forma, esse miolo, que já está comentando, que é o ponto principal, né? Coberto dessa forma. Então, pelo que eu entendi, seria, lógico, não errar questões assim fundamentais, né? Isso inclusive, uma técnica usada em relações públicas mesmo, né? Não errar o nome. Eu lembro da Radá Abramo comentando comigo
quanto ela ficou emocionada quando ela foi recebida pela Rainha Elizabeth, numa recepção enorme, e a Rainha Elizabeth, quando chegou para ela, sabia falar o nome dela, sabe? E perguntou de onde vinha esse nome, Radar e tal, né? Ou seja, é uma maneira de se chegar, de se aproximar, né? E não cometer uma gafe. E a questão que ele comentou também de Sim. buscar informação sobre o convidado anteriormente, de se conhecer um pouco esse panorama para você se aproximar, talvez, na abordagem, né? Então, é muito chato, gente, você ir para uma conversa sem saber quem é a pessoa. Isso é de uma deselegância, e eu posso dizer que eu já vi muitos casos assim, e isso queima o filme mesmo. Inclusive, já aconteceu comigo. Né? Falei, não, daí você lima a pessoa, não quer nem saber mais, né? Então, imagina, Zé Guilherme, uma vez fizemos um encontro com a Conca, a Mônica Nado, e com estudantes de escola, e a professora de educação artística fazia perguntas tão elementares, nossa senhora, e a Conca é um trator, né? Então, o que é isso? Você nunca viu nada do meu trabalho, você não sabe quem eu sou? Ficou claro que eu não sabia nem o nome da pessoa, né? Tá parecendo o nosso ministro da Cultura, não sabe quem era a Alina. Né? Aquilo foi ridículo, né? Ridículo, imperdoável. Mas você veja, né? Vamos dizer que ele podia não conhecer. Não podia, né? Tinha que conhecer. Mas se ele não conhecesse, ele vai numa exposição onde uma das homenageadas era a Lina. E ele vai sem nenhuma informação. Então, isso vale para o entrevistado. Quer dizer, ele tem que saber o mínimo. E o mínimo é quem é a pessoa. Né? Se ela é uma pintora, se ela é uma escritora, se ela é dona de uma padaria. Tem que saber o que é, né? Uhum. Eu acho que é uma questão elementar. Falta hoje, a gente tem visto a decadência, né, do jornalismo, justamente porque não é só a coisa da pressa do jornal. O jornal tem a pressa natural do processo, né? Do processo fabril, vamos dizer. Você tem que fazer até meia-noite, ou até... Senão não alcança a máquina, não alcança o caminhão que vai entregar. Então, essa coisa do prazo, do deadline, né, que faz do jornalismo uma coisa imperfeita. Natural. Mas isso é muito diferente da despreocupação do profissional em se informar sobre o entrevistado. Eu acho que isso não tem desculpa. Sim, claro. Ainda mais agora que facilmente você consegue informações básicas, né? É só você entrar na internet. É lógico que tem coisas falsas, mas existem coisas que são básicas, que você consegue checar, consegue... Não, mas mesmo as falsas, elas partem do princípio assim de um conhecimento disseminado. Por exemplo, a Tarsila do Amaral é sempre relacionada à Semana de Arte Moderna de 1922. Isso é. Mas ela não participou da Semana de 22. Mas essa confusão faz parte também de um caldeirão, né, de cultura geral que tem que ser considerado, né? Sim, dentro dessa lógica, sim. Não é? Por aí vai, há mil assuntos que são dessa cepa. Então, nós temos uma preocupação ao gerar esses documentos, sabe, Zé, de cobrir exatamente certas coisas que não estão, por exemplo, na mídia. Então, quando nós entrevistamos o Bonato ou o Ulisses, nós procuramos extrair coisas, informações, né,
que não era uma moeda corrente, ou seja, é como se fosse perguntar para o Niemeyer qual que é a inspiração das curvas da arquitetura dele. A coisa mais óbvia, ele respondeu isso 60, 70 anos. Então, ela seguiu um pouco adiante nessa lógica, ou seja, o que pode ser gerado como material novo. Né? O que Não, eu acho que a questão do novo é uma questão realmente a se buscar, né? O novo, o original. Aí que tá. Quando você tem uma relação com o entrevistado, você pode perceber coisas que ele nunca falou, né? Muitas vezes, o entrevistado, dependendo da relação com o entrevistador, se ele ganha confiança, ele pode falar assim: ah, eu tenho aqui um poema que eu escrevi ontem. Ah, tá. E daí o, o, o entrevistador, vamos publicar esse poema? Quer dizer, você vê, juntou um monte de variáveis aí, quer dizer, a relação do entrevistado, né, com o entrevistador, né, que deu brecha para ele perceber o ineditismo de um poema, entendeu? E você tem aí uma novidade, né? Uhum. Mas ela Todo só se dá jornalista por conta gostaria, dessa. todo jornalista gostaria de ir na casa do Carlos Drummond e ele falar: eu tenho 10 poemas que eu vou dar para o jornal, entendeu? Então, é isso que nós queremos, exatamente. E uma das coisas que pelo menos aguça assim, a minha curiosidade é assim, abrir a caixa preta de algumas cabeças, né? Ou seja, por que você vende gravura, por exemplo, para quem negocia com isso? Não é só pela questão do dinheiro, né? Porque mesmo porque a gravura não dá dinheiro, né? O que move isso, sabe? O que move esse interesse? O que move esse interesse por aglutinar as gravuras? O que te move para fazer gravura, sabe? O porquê da escolha da técnica, o porquê tal materialidade te seduz mais que outra, qual a pertinência do processo com a imagem, né? Ou seja, corpo e matéria, corpo e espírito, aliás, né? Como que essas coisas se dão. Eu me lembrei do que vocês conversaram numa live Sim, da Fundação Cultural, né? sim. A questão que a gravura se preservou desse mercado mais capitalismo doido, né? Uhum. É verdade. O capitalismo adoidado, justamente você tinha ponderado que era essa questão da possibilidade de reprodução, né? De Sim. mais peças, né? Então, mas é interessante realmente saber, né, do gravador, qual é como ele vê isso, né? Porque é uma questão a se levantar. Mas o que pode ter ineditismo é na questão do futuro, né? Sim. Porque o presente ele vai estar lá, tem as obras que você fez, as obras que você fez há 10 anos, é que você está fazendo, Sim. e o ineditismo está, talvez, em descobrir Projeto. algum É, plano, algum projeto de trabalho. Projeto. sim, pelo Ah, que eu legal. entendi, assim, Você lança para frente uma perspectiva, vamos dizer, mais de sonho, né? De Sim. planejamento, né? E daí é sempre inédito, porque o cara vai falar de uma coisa que não é palpável, né? Mas Uhum. que eu acho que tem toda uma poética, né? uhum.
E pelo que eu entendi, essa questão, por exemplo, para buscar alguns dados inéditos, um dos primeiros passos seria essa aproximação. Primeiro conhecer a pessoa, depois ter uma abertura de uma conversa, de certa forma informal, quando você chega no início da entrevista, para deixar ela mais confortável. Exato. E, às vezes, tendo um roteiro prévio do que você conhece, da informação que você quer buscar, para depois conseguir chegar nesse ponto com a pessoa. Existe até uma malandragem no jornalismo, né, que é deixar a pergunta que vai aborrecer o entrevistado para o final, né? E daí ele te manda embora. Mas é a questão... não sei. Geralmente no mundo político é assim, né? O repórter de política sabe que ele não vai chegar falando assim, o senhor desviou 20 bilhões. Ele não vai perguntar isso. Ele vai primeiro perguntar qual é o projeto que o senhor enviou para a Câmara. E a última pergunta vai ser: há informações que o senhor desviou 20 bilhões. Entendeu? Então, esse tem que ser um andamento, quer dizer, é um andamento de conquista tal. É lógico que nesse ambiente que vai se dar, é um ambiente completamente diferente, né? Não tem essas variáveis tão polêmicas, né? São variáveis mais conceituais e menos corruptas, né? Isso. E, mas é esse o caminho, né? Um caminho de justamente aproximação, quebra de gelo, né? E aí a gente faz Mas essa abordagem. quebra de gelo é dentro já do espírito, né? Você vai o que uma quebra de gelo que o próprio sentido da entrevista permita. Também não é uma coisa do samba do crioulo doido. Você vai perguntar se ele gosta de frevo, né? Não. A não ser que tenha uma sombrinha na entrada da casa dele. Mas, de certa forma, aquilo que eu fiz com você tá dentro do script, né? Tá indicado, né? O que eu fiz aqui agora com você, de conversar e falar um pouco, é isso. Então estamos bem já. Você tem que conquistar o entrevistado, né? De uma maneira simpática e afetiva, né? Sim. Não pode ser uma coisa fria, né? Eu acho que mesmo muitas vezes você querendo dados muito frios e concretos, a abordagem com o outro deve ter sempre esse lado afetivo. Sim. Não dá para fazer entrevista sem esse sentido de troca. Claro. Né? Então, pode ser até meio... muitas vezes cheira a utopia dentro da correria do jornal, por exemplo. Né? Mas não custa nada fazer um exercício nesse sentido, né? E tentar, ao máximo das vezes, ser cordial, apresentar uma disposição para ouvir. Certo. Uma questão também que, talvez pela sua experiência, eu gostaria de saber, porque, de certa forma, o que a gente está fazendo aqui mistura um pouco dessa questão do jornal, que a gente vai ter um registro depois que pode virar um documento escrito,
quanto da televisão, porque tem a gravação, tem a pessoa tá ao vivo ou gravado, né? E geralmente quando eu participei já de algumas entrevistas feitas com televisão, eles, antes de iniciar a gravação, às vezes faz essa prévia, conversa um pouco e depois grava, que talvez seja o que a gente esteja fazendo, enviando as perguntas, não sei. E queria saber essa diferença entre o jornalismo, né? Se vocês também têm essas conversas prévias antes de gravar alguma coisa ou registrar ou não. Como é que seria essa diferença? Existe todo tipo de coisa. Agora, sempre houve uma distinção do jornalismo da TV e o jornalismo. Hoje se dá um pouco mais de tempo para as respostas. Antigamente o trabalho era muito editado, né? Então é aquela coisa de corta uma fala, né? As matérias, as reportagens geralmente não passavam de 2 minutos, então era tudo muito picado, né? Hoje a tendência é deixar um pouco o raciocínio se completar um pouco, né? Hoje as reportagens são maiores, mas, sei lá, há 20, 30 anos, a coisa era muito picada, né? Porque era da prática, né? Do jornal. Enfim, tem várias questões envolvidas do ponto de vista da... É diferente um jornal, que é um produto, e um jornal que está dentro de uma grade. É diferente, né? Ele está dentro de uma grade onde vai ter um tempo diferente, né? Mas a questão da conversa prévia é que a televisão sempre teve uma produção, né? Então, quer dizer, muitas vezes, ao marcar a entrevista, o produtor já faz uma mini entrevista. Uhum. O produtor já pega o nome, já confere o nome. Tudo que eu falei lá da conferência que o repórter de um jornal faz na mão, muitas vezes o repórter da televisão, por conta que a equipe tem que fazer várias reportagens ao mesmo tempo e a coisa tem que ser rápida, ele tem que ir com a coisa produzida. Então, ele já sabe o nome. Então, ele não precisa preocupar se é com W ou se é com V. Ele sabe mais ou menos o que ele vai perguntar. Porque ele tem a ideia de qual a matéria onde aquela entrevista vai ser encaixada. Uhum. Aqui tem até uma brincadeira, né? Que aquele jurista Ives Gandra Martins, Uhum. que era assim, fonte para o desespero, porque ele falava sobre tudo a qualquer hora. Então, no desespero, muita gente procurava. Uhum. E Por ser polêmica. a lenda diz que ele perguntava a favor ou contra. Entendeu? Que ótimo. Porque ele já fazia a edição, entendeu? Mas é brincadeira, mas é outro tipo de abordagem, né? Sempre foi por conta da pressa, né, das equipes. O custo das equipes. Então, o custo de uma equipe de TV que tinha a cinegrafista, iluminador, o cara que segurava o cabo e o motorista, esse custo era muito maior que um repórter ser enviado para um lugar com um táxi, né? Entendeu?
Então, a televisão, durante muito tempo, tinha que fazer a coisa rapidinha, para fazer mais, né? Fazer outras. Sim. Ou seja, na verdade, o perfil nosso material tem muito a ver com aquele sistema do Faro, né? Que é o ensaio. É bem legal, né? A única coisa que me incomodava no ensaio era a ausência do interlocutor, né? Porque eu, quando mais jovem, eu tinha a impressão que a pessoa estava louca, falando sozinha, sabe? Ah, sim, tem razão, naquele tempo e tal, né? Depois eu acostumei com aquilo e virou, né? Entrou num, assim, Então, mas a gente passou, eu acho que houve uma passagem de excessos também, né? sim, Excessos. Então, aí você tinha a falta do perguntador, sim. né? E não aparecia. E o cara já respondia e você tinha que Imaginar a pergunta. imaginar qual a pergunta, né? E hoje o que a gente vê é o repórter querer aparecer mais que o entrevistado, Exatamente. falar aos borbotões, né? E fala, às vezes respondendo a pergunta, né? Acho que você tocou num ponto importante aqui para os nossos alunos, é justamente isso, até que ponto chegar nas perguntas, para não responder a pergunta antes de ter feito, inclusive, né? Às vezes chegar com uma pergunta tão longa que já é uma resposta, né? Exatamente, porque o que eu acho é que não adianta querer ser sabidão, entendeu? Você tem que ser muito mais. O que importa na entrevista é a resposta que você vai conseguir. Sim. Então, se você faz uma pergunta tão complicada que o entrevistado se perde na compreensão da pergunta, é um fracasso, né? Porque, Sim, na verdade, sim. você está dificultando a resposta. E você tem que facilitar a resposta, É né? verdade. Então, É isso, no você nosso caso, Zé, isso tirar acontece a assim, coisa complicada. Oi? Isso Oi? acontece de maneira muito ilustrativa no mundo das artes visuais, por exemplo, com a figura do curador, né? O curador tem aparecido muito mais que os artistas nas exposições. Tanto que, às vezes, a figura do curador é mais celebrada até, né? O cara que direciona, que monta a ideia que está lá. Isso eu tenho visto também no mundo editorial, por exemplo, com as introduções e apresentações. Apresentações de textos acadêmicos que procura dar conta e queimar o livro, o texto, antes de você ler o livro, né? Ou seja, é um exercício de soberba até, né? Ou seja, uma pirotecnia que foge com a ideia do decoro, né? Nesse caso, entraria com o decoro do rigor de uma entrevista. Estou correto? Não, eu acho que sim. Eu acho que eu vi outro dia, eu vi um livro que tinha não sei quantas. Apresentações. Tinha Mesmo. pós-fácil, tinha não sei o quê, tinha um monte de coisa. Realmente eu acho que. Não que eu não ache que possa ter apresentação, mas uma Sim, apresentação que não destrua essa coisa do deslumbre do novo da própria obra, né? sim. Uhum. Eu acho que sei lá, a voz de curador dos críticos vale muito mais para textos assinados, né? Sim. Do que para uma coisa de entrevista, né? Porque Uhum. é a coisa intermediária, né? Não é o fim, Sim, né? É o sim. meio. Sim. Uhum. Você não está conversando sobre a obra, você está conversando sobre o parafuso, né? Claro. Ô Zé, deixa eu assim aproveitar você aqui.
queria abrir até para as pessoas falarem, viu? Por favor, eu e a Eliana conversando, mas os alunos podem interagir, nós somos colegas nessa história. E parceiros nesse documento que vai ser gerado, né? Nesses documentos. Como seria, Zé, um encerramento de uma conversa para que aquilo feche ou tem que deixar uma coisinha aberta, mas que não fique assim, parecendo que cortou do nada, sabe? Existe alguma técnica para isso? Eu não entendi, Jorge. Como seria o encerramento de uma entrevista, de uma conversa, de um registro? É muito difícil. Eu acho que geralmente as entrevistas se esgotam no seu próprio fazer, né? Sim. Chega uma hora que parece que terminou, né? Não tem uma... Agora, Nós temos um limitante que é o tempo, geralmente 1 hora e meia no máximo, né, Eliana, que nós estabelecemos de conversa. Eu acho que dá para ter um panorama bem legal, sabe? Nós estamos chegando aqui com você há já 1 hora, né? Então, é um tempo assim que a gente tinha estipulado para fechar. Que acho que dá para também não ter muita rebarba, sabe? não, bom, eu acho que uma entrevista fica rica com esses pequenos rizomas que vão aparecendo, né? Que muita gente acha que você desviou do assunto, mas eu acho que ela faz parte de um todo, né? Ela não pode ser cortada, né? Sabe, essa coisa, se eu lembrei de uma coisa que é interessante, ela pode não estar relacionada ao tema específico, Uhum. mas ela dá uma alegria e uma arejada na conversa fundamental, entendeu? Claro, aliás, em pesquisa, essas coisas nós chamamos de evasões, né? Por exemplo, a Eliana estudou muito o presépio napolitano. Só que daí, no meio do presépio napolitano de São Paulo, lá do Matarazzo, tem outras coisas que aparecem, você vai achando. E quem trabalha com pesquisa, com arquivo, tem também essas surpresas. E às vezes essas coisas que você encontra no meio do caminho abrem janelas para outras coisas, né? Isso é chamado de evasão. Então, nesse caso, esses rizomas que você fala, rizoma, para quem não sabe, são essas raízes, são plantas que se expandem por raízes, né? Essa raiz que... O bambu, por exemplo, se propaga para o rizoma. Porque o que eu acho é que um dos encerramentos pode ser aquele... É tradicional, mas é justamente aquilo da... E agora? Né? O futuro, né? Pode se convencionar de que numa série dessa a questão para levar para frente pode ser futuro. Sim. Entendeu? Ótimo. Eu gostava muito de como Abu Janra fazia provocações, né? Que ele falava assim, botava aquela possibilidade, fala aqui, tudo que você quer falar. Normalmente as pessoas ficavam meio que encabuladas, eu não sei nem por quê, porque todo mundo sabia que ele fazia essa pergunta, né? Ou colocava essa questão. Mas não sei se ele tinha muita técnica, né? Mas aquilo gerava um resultado muito bom, assim, provocativo, de fato, né? Eu acho que o futuro não é tão provocativo, né? Mas Aguçador, né? pelo menos é uma coisa que vai ser nova, né? Todos os pontos de vista, né? Entendi. Bem, Zé, olha, eu não sei como é que tá para você. Eu gostaria de abrir um pouco umas questões aqui antes da gente encerrar, de roubar seu tempo.
eu queria abrir algumas questões para alguns alunos, quem tiver interesse. Se você tiver disposição de responder, agradeço muito. Se eu souber responder. Claro, né? Vou aproveitar para me desculpar e despedir, porque eu vou ter uma consulta médica agora. E tá bom. aí, eu fico. Vou deixar, Eliana. Prazer, Zé. Agora, a professora Eliana, ela teve que se ausentar. Eu queria abrir para vocês, se alguém tem uma questão. Estou vendo aqui o Pedro, Manassés, Tayana, Roberto, Júlia, Laele, Amanda. Né? Alguns já participaram conosco das conversas, outros não, é uma novidade. Mas seja como for, na semana passada vocês tiveram uma experiência comigo na Unicamp. Vocês viram que foi uma conversa, mais ou menos ela foi improvisada, mas eu já antevi uma pré-conversa, né? Eu já fiz eu elaborei um script na minha cabeça, porque é terrível, né? Você entrar numa conversa, num assunto sem um tópico, né? Sem um objeto. Eu lembro sempre do Tom Zé falando, pelo amor de Deus, nunca me dê um tema livre, né? O tema livre é terrível, sabe? Isso acaba com a gente. Então, essa foi meu ponto de partida. Eu falei, puxa vida, o Márcio Pérez queria uma conversa sobre o meu trabalho. Mas espera aí, eu localizei. A disciplina dele é gravura em metal, então é o meu trabalho ligado à gravura em metal. Então, eu selecionei já o que era gravura em metal, selecionei também o que seria um assunto de interesse, que seria o tema. Então, eu fui montando. Quando a gente faz isso, parece que as coisas ficam mais ordenadas, né? Então, a pessoa, quando vai fazer a entrevista, existe no jornal a figura do pauteiro, né? Uhum. Cada vez menos também, mas existe ainda. Uhum. O pauteiro é aquele que vamos dizer, faz uma listinha de questões que veio na cabeça dele, que entende como funciona o jornal, qual o objetivo, qual é o produto. Sim. Entendeu? Então, ele tem uma pauta já pensando na edição. Sim. Né? No caso de vocês já sabem o que vocês querem fazer com esse material, né? Sim. Então, é importante que a coisa aconteça, né? Para acontecer, precisam ter essas informações, né? Eu acredito, Zé, que assim, apenas uma observação de quem vê de fora, que em termos de jornalismo, a prática mudou muito com o advento da cybercultura. Porque você tinha antes, isso quem estuda, por exemplo, a história da imagem, a imagem impressa, é que as imagens, muitas vezes, elas entravam apenas a reboque de um texto. E, paulatinamente, as imagens foram se tornando as coisas mais importantes de um texto jornalístico e, a partir de um evento muito importante na nossa história, que foi 11 de setembro de 2001, você teve um histórico de reportagem ou de jornalismo em que as imagens iam acontecendo e o texto vinha depois, assim, você vinha tentando explicar o que estava acontecendo, né? Que é mais ou menos o que que acontece hoje. O mundo todo estava vendo aquilo que estava acontecendo e à medida ninguém sabia o que era de fato. Parece que o jornalismo que antecedia isso não, você tinha todo um protocolo, né? A apresentação e a imagem entrava quase como uma ilustração. E a ideia do clichê, que é mais antiga, era assim, isso quem aborda muito é o Ivins, né? Com a imagem impressa e conhecimento. Que você tem no jornal
uma série de clichês, de matrizes de filogravura, ou de zinco, ou de fotogravura. Um navio afundou nas costas do Chile. Pega aquele navio naufragando lá, então aparece, né? E assim vai, né? Ou seja, você usa o clichê, é isso, né? É a mesma imagem. Mas e tem uma questão aqui, uma piada, que é que um editor pediu para um estagiário ir no arquivo buscar a foto do Perón. Né? Sim. E o estagiário foi e trouxe uma foto de um artista que interpretou o Perón no filme. Tá. E no dia seguinte, a foto sobre a matéria do Perón era não o Perón, mas o artista. Mas até o que eu sei, por exemplo, que é dos bastidores do jornalismo, é que a história dos necrológios, eles já são feitos muito antes das pessoas morrerem, né? Você tem necrológios de pessoas vivas ainda, ou seja, homenagens póstumas já estão prontas, né? Isso é muito Olha, eu estabelecido. tenho as pessoas que passavam de uma certa idade já tinha já tinha o básico, entendeu? O básico você só preenchia lá, morreu ontem a tantas horas. E o perfil já tinha sido feito mais elaboradamente. Porque você tem matérias maravilhosas, né? O Tom Jobim, quando morreu, nossa, saíram cadernos lindos sobre ele. Não dá para fazer de última hora aquilo, né? Caiu na minha mão a edição de um caderno sobre o Papa João Paulo. João Paulo II, né? Sim. Que ficou adoentado, né? Ficou... Uhum. E chegou uma hora lá que vamos fazer o caderno do Papa, né? Vamos fazer o caderno do Papa. Eu fiz um caderno de 8 páginas, de histórias, de ilustrações maravilhosas do Vaticano, tudo, né? E ficou só uma trepinha pro plantonista. E ele morreu realmente no fim de semana, né? Uhum. Então foi só substituição de algumas partes, né? Uhum. Ótimo. Eu perguntei a Daiele está com a mão levantada aqui, Daiele, por favor, fale. Oi. Não, eu só queria comentar que já até passou o tempo, assim, mas quando vocês estavam falando sobre pauta das entrevistas, né? Eu tenho um podcast com um coletivo, e aí a gente percebe muito que a gente faz a pauta do tema, assim, que a gente quer que a pessoa fale, mas no decorrer da entrevista, o acaso interfere muito mais do que a gente imagina. Então, a gente tem um script do que a gente Qual que é o nome do podcast? Chama Negráfica. A gente começou por causa das feiras gráficas, assim, que são 5 mulheres de estados diferentes, e aí a gente começou a falar sobre o mundo das feiras gráficas e tudo. E aí, com a pandemia, a gente expandiu, e a gente faz umas entrevistas com alguns artistas, a gente vai falando sobre algumas questões. E aí, acaba que, no decorrer da conversa, vai vindo insights sobre outros assuntos e acaba ficando muito mais dinâmico, assim. Eu gosto do roteiro, mas eu gosto também do inesperado, acho que é muito acrescentado. Não, é da Ellie, né? Isso. É da Ellie. Quando eu falei da questão de saber ouvir, é justamente isso. Né? A interação do entrevistador com o entrevistado muito além de qualquer roteiro, só é enriquecedor se o entrevistador percebe a novidade na fala do entrevistado. Então, de repente, a gente não sabia de um monte de coisa previamente. Mas o cara vai revelar para você
que recebeu um convite hoje de manhã para fazer um filme. Uhum. É lógico que você tem que partir para isso, porque isso é a grande novidade, né? Mas para que isso aconteça, tem que ter toda essa boa vontade de prestar atenção no que a pessoa está falando, né? E você pode cumprir a sua pauta, mas nunca pode deixar de atender a essa coisa do acaso, né? Eu acho que é fundamental, aliás, prestar atenção para essas coisas que aparecem na tua frente, né? Uhum. Senão é aquela velha história, né, do repórter que foi convidado foi mandado para cobrir a inauguração de um edifício. Uhum. Daí ele volta e fala: eu não fiz a matéria porque estava pegando fogo. Puxa vida, o assunto estava lá, né? Essa é a dinâmica da coisa. Você vai para cumprir uma pauta, mas é lógico que se estiver pegando fogo, você vai entrar nessa pauta, né? Então é essa a lógica. Então você falou bem, Daélia, que eu acho que esse acaso que surge da conversa é, sim, muito importante. Enriquecedor. Eu tenho ouvido depoimentos de pessoas sobre o podcast, que inclusive tem até interessado muito mais do que as lives e tal, e me faz lembrar muito da sobrevida da rádio nessa história, né, Zé? Porque a rádio já foi anunciada como morta muitas vezes, mas ela continua, acho que, mais viva do que nunca, né? Acompanha as pessoas nas atividades, ela é extremamente lúdica. E talvez vocês não saibam, há um gênero de arte chamado rádio arte, que é do começo do século XX, dos anos 30, que é muito interessante, que é a composição de paisagens sonoras, né, de histórias. Eu já vi coisas fantásticas de rádio. Eu acho que tem experiências muito interessantes, né, de podcasts. Eu acho que eu sou fã de um podcast de um professor da Universidade de Brasília, de poesia, Piero Aiben. Uhum. E o podcast dele, ele faz não só a leitura do poema, ele faz uma mistura de música com crítica literária e com a leitura dos poemas, e é uma coisa fascinante. Eu acho que é uma experiência muito interessante do ponto de vista das novidades aí da tecnologia, né? Zé, nós já passamos aqui do nosso tempo. Eu só queria ver se tem alguma coisa remanescente, gente, entre vocês. Eu queria agradecer o convite aí. Eu não sei se eu pude ajudar em alguma coisa, Puxa, mas Zé, você ajudou muito. Eu queria agradecer aqui, em nome de todos. Ainda quero ressaltar, se alguém tiver alguma questão agora, levante, por favor. tem uma mãozinha ali, não sei o que é. Mas é da Daiele ainda. Como que abaixa? Eu não sei. Você É só clica na mão clicar. de novo, né? Ah, tá. Aí. Isso, tá joia. Mas nós, assim, agradecemos muito. Acho que foi muito bom ver que nós estamos num caminho certo. Eu quero que depois você dê uma olhada no material que nós já gravamos, né? Mas nós queremos melhorar, desejamos melhorar, né, essa performance com as próximas, lógico, né? Sempre a ideia da avaliação, quando a gente fala, é muito em cima disso, né? A avaliação, ela é sempre uma revisão e sempre apontando para outros caminhos. E
esse roteiro que você nos apontou aqui, eu já anotei. Eu sei que tem variantes 1000, né? Mas, assim, é mais ou menos um guia básico. A ideia era essa mesmo, né? Ter uma conversa com uma pessoa, com você, um artista sensível, uma pessoa, um cara, né, charmoso como ser humano, né, gentil. E essa uma possibilidade de eu apresentar meus amigos também para os alunos, né? Então, somar esse nosso momento de encontro num momento rico, porque eu acho muito fácil reclamar no momento da isolamento, da pandemia, mas tem alguns encontros que nós conseguimos fazer que seriam impossíveis na vida real, né? Assim, fisicamente. Então, nós estamos usando esse limão para fazer uma limonada, né? Essa expressão é batida, mas acho que nós temos que lembrar dela sempre. Então, eu queria já te agradecer, né, e convidar você para assistir depois os nossos documentários. É um prazer. E ficamos, então, depois me manda o link do seu livro, para eles darem uma olhada, assim, o Almofariz Deméter. Tá. Muito obrigado, Zé. Um abraço, Jorge. Um abraço para todos. Obrigada, Abraço. José. Valeu. Obrigado. Obrigada. Doutora.